Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum. E hoje a Igreja faz memória do grande São Domingos de Gusmão, fundador da comunidade dominicana, grande pregador do Evangelho, sacerdote de exímias virtudes. E junto com São Domingos eu quero te convidar a meditar esse Evangelho que está em Mateus 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus anuncia aos discípulos a sua morte, seu julgamento, enfim, todo aquele processo que nós conhecemos como sendo a paixão do Senhor. Esse anúncio causa aos discípulos uma tristeza profunda no coração. E por quê? Porque Jesus, aquele homem maravilhoso, aquele mestre exemplar, aquele guia espiritual sem precedentes na história dos guias espirituais de Israel, não pode morrer. Como é que alguém que faz tantas coisas boas, alguém que prega um reino totalmente diverso daquele que os homens e mulheres estão acostumados a ouvir, como é que alguém tão bom que cura os doentes, ressuscita os mortos, vai morrer? Mas vai. E esse é o plano de Deus. Muitas vezes, eu e você, irmão e irmã, nós queremos fugir ao plano de Deus. Nós sabemos que o plano de Deus na nossa vida muitas vezes vai passar pelo sofrimento, pela perseguição, pela ignomínia. O sofrimento, ele traz consigo consequências muito destrutivas para a vaidade e o orgulho humanos. Mas o sofrimento, a perseguição, a cruz são caminhos necessários para o cristão que quer chegar ao céu. Portanto, nós não podemos nos escandalizar, nos entristecer quando o sofrimento bate à nossa porta. Não podemos perder a esperança de que o Senhor vai transformar todo esse sofrimento, perseguição, enfim, todo tipo de calúnia em glória, porque o Senhor vai. Mas também não basta simplesmente sofrer por sofrer. Eu tenho que aprender a oferecer esse sofrimento, a oferecer a perseguição, a calúnia, as mentiras que inventam, o desprezo de tantos homens e mulheres. Ora, como é difícil para nós, que somos seres vaidosos, que queremos preservar a todo custo a nossa imagem, sermos tratados com indiferença, sermos zombados, chicoteados, atacados de todos os lados. Para nós dói. Por isso a gente vê, nos tempos atuais, tantos cristãos calando a sua boca, fechando os seus olhos e não defendendo a sua fé, o seu Cristo, por medo justamente da retaliação. Ora, se eu quero um dia chegar ao céu, eu preciso assumir a minha fé cristã e as consequências dessa fé cristã. Ora, Jesus ainda vive uma outra situação muito peculiar no Evangelho. Os cobradores do imposto do templo perguntam a Pedro se Jesus não paga o imposto. E Pedro afirma categoricamente: sim, o Senhor paga o imposto. Agora, Jesus depois questiona a Pedro: é lícito cobrar o imposto dos filhos? E Jesus vai responder a Pedro que não. Os filhos são livres, se cobram impostos de estrangeiros.
Então, por que os filhos têm que pagar o imposto do templo? Ora, nós sabemos que o templo tem que ser mantido, nós sabemos de todas as funções de cuidado, de administração, de zelo pela casa de Deus. É preciso sim que os filhos colaborem, que os filhos estejam disponíveis para ajudar o templo nas suas necessidades. Mas se um filho não pode pagar o imposto do templo por dificuldade A ou B, esse filho não deveria ser taxado de relapso, de descuidado, de avarento, ou como uma pessoa que não se importa com o templo. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, veja, entra também a nossa relação com a nossa paróquia, com a nossa comunidade. Nós somos responsáveis pela manutenção da nossa comunidade. Nós somos responsáveis pelo cuidado físico da comunidade, o cuidado pastoral, pela manutenção do culto, pela formação dos nossos irmãos e irmãs, pela caridade para com os mais pobres. É responsabilidade nossa. A igreja não tem recursos próprios para poder fazer tudo isso. A igreja depende do nosso auxílio. Mas, prestem bem atenção, se eu não tenho condições de ajudar, nem por isso eu serei taxado de relapso, de indiferente. Nem por isso eu serei proibido de frequentar a casa de Deus, como acontece em alguns lugares. Quantas são as religiões cristãs que não permitem que os seus membros participem do culto, da celebração, porque estão com o seu dízimo em atraso? Na nossa própria igreja, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que não puderam ter os seus familiares sepultados no cemitério paroquial porque estavam em atraso com o seu dízimo. Isso não é cristão. Essa atitude que vem dos pastores não é uma atitude cristã. A atitude correta é acolher. Acolher, trazer para perto, cuidar. Quantas são as pessoas que nós cuidamos de coração sincero e aberto? Quantos são aqueles a quem nós damos o nosso melhor sem pedir contas daquilo que fizeram com o nosso trabalho, com a nossa oferta, com a nossa doação? Ora, nós precisamos sim colaborar com as coisas de Deus, mas precisamos fazê-lo de coração. E se não temos condições de oferecer materialmente ajuda, que o façamos no nosso trabalho, que nos dediquemos, que nós ofereçamos o nosso tempo, ofereçamos as nossas mãos, ofereçamos os nossos lábios, nossos pés para irmos mundo afora pregando esse evangelho. Isso também é oferta. Volto a dizer, isso não me exime da colaboração material, mas o que vale mais ao coração de Deus? A misericórdia ou o sacrifício? Então que Deus hoje nesse dia nos dê a graça de, entendendo a cruz, entendendo o valor do sofrimento, entendendo que nós somos responsáveis pela manutenção de todo esse serviço religioso ao qual o Senhor nos chamou e na comunidade em que Ele nos colocou, que nós todos, entendendo isso, possamos fazer com que o reino de Deus aconteça verdadeiramente, não apenas para nós, mas para os nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. E que a cruz de Cristo seja sinal da nossa salvação, que nós jamais nos envergonhemos dela e um dia chegaremos todos juntos à eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.